aí, meu povo! Tudo joinha com vocês? Eu sei que muita gente que assiste aqui os vídeos do canal estão fazendo o Plano Canadá, né? Todo o planejamento para a mudança para o Canadá. Então, o vídeo de hoje vai ser muito importante para quem está nessa fase, porque vamos falar sobre quanto custa viver no Canadá. Mais especificamente aqui em Montreal, na província do Quebec. Você que futuramente, né, será um recém-chegado e gostaria de saber, né, quanto seria aí um custo de apartamento, de aluguel, né, de telefone, Wi-Fi, alimentação, transporte público. Vamos falar sobre esses custos aqui. Então fica aqui comigo e assiste até o final. E antes de mais nada, eu vejo que muita gente que assiste os meus vídeos aqui não me segue no canal. Sim, eu posso ver isso, as estatísticas. Então, por favor, já vai deixando aí seu like, me segue aqui no canal, porque é muito importante para esse canal crescer e, consequentemente, que eu possa estar trazendo sempre mais vídeos para vocês. Bom, duas coisas que é importante quando você chegar, você fazer no Canadá, é você fazer o seu SIN number, né, que seria o CPF daqui, mas ele é sem custo, tá? E outra coisa também importante falar é que eu sei que tem alguns bancos que cobram você abrir conta, mas aqui quando eu cheguei, eu abri a conta no Scotiabank e não precisei pagar nada por isso. Então, se por acaso outros bancos por aí cobram você abrir conta, já fica a dica aí que o Scotiabank não cobra. Vamos começar falando, né, sobre feira de comida. Aqui em casa somos duas pessoas. Eu já postei aqui também anteriormente vídeos, né, para vocês terem uma ideia, tanto em mercado atacadista quanto em mercado regular mesmo, para vocês verem o que é possível encontrar diferenças de preços. Então, aqui no card eu vou estar deixando esses dois vídeos, né, caso vocês tenham interesse em ver. E aqui em casa, o nosso gasto de feira, né, seria uns $500 por mês. Sinceramente, a gente não economiza na feira, a gente compra tudo que a gente tem vontade. E sempre que a gente quer fazer uma comidinha em casa, a gente tem os ingredientes. Então, para a gente, para o nosso consumo, seriam uns $500 por mês de comida. Então, claro que isso é um gasto muito relativo, vai depender da sua família, do tamanho da sua família, né? E também do consumo dos alimentos. Sobre transporte público, aqui em Montreal, a gente tem metrô e também tem os ônibus. Eles fazem parte do grupo que chama STM. No STM, você vai comprar o passe, né, o cartãozinho do mês, e aí você vai poder usar ilimitadamente tanto o metrô quanto os ônibus. Esse metrô e esses ônibus, eles vão circular dentro da ilha de Montreal. Mas você pode, por exemplo, pegar um metrô e um ônibus em Montreal e descer em Laval, que é a cidade vizinha, ou descer em Longueuil, também, que é a outra cidade vizinha, mas é saindo da ilha. Porém, você não vai poder voltar. Para você voltar, você vai precisar comprar, né, o ticket do outro órgão que já não seria mais o STM, seria outro que engloba as cidades vizinhas a Grande Montreal. Aí também já é um preço diferente de passe. E o passe do mês aqui da ilha de Montreal custa $90,50, o regular. Porém, para estudantes maiores de 18 anos, ele custa $54. Então já adiciona também na sua lista esse gasto do transporte público, porque muito provavelmente você vai utilizar, mesmo que você já chegue comprando um carro, o que não é tão comum, mas vamos dizer que você já vai chegar comprando um carro. Muitas situações você vai precisar do transporte público. Por exemplo, se você trabalhar no centro da cidade, é muito difícil estacionar por lá. Então, muito provavelmente você vai usar o transporte público de toda maneira. E já que a gente tá falando de carro, existe também o gasto para você fazer a equivalência da sua carteira de motorista, né, do Brasil, para tirar a sua aqui do Canadá. Claro, não é todo mundo que vai fazer, porque não é todo mundo que tem carteira de motorista no Brasil, mas eu recomendo fazer o quanto antes, isso porque é um documento canadense. Então você não vai precisar ficar andando com o passaporte, por exemplo, mesmo que seja cópia, né? Então é interessante você ter um documento canadense. E já temos um vídeo também falando sobre carteira de motorista, sobre como é a prova teórica, sobre como é a prova prática, que vou deixar aqui no card também para vocês. Os valores, eles são divididos em dois, que é o valor da prova teórica, que custa atualmente $12, e depois o valor da prova prática, que se eu não me engano são $30. Veículo de passeio, né, eu tô falando, que seria a classe B, eu acho, no Brasil. Plano de celular. Bom, muita gente vem e resolve trocar o celular aqui, né? Pegar um celular mais moderno e tal. E aí, nesse caso, o valor realmente vai variar dependendo do celular que você escolher. Mas falando sobre somente plano de celular, sem estar colocando o valor do celular novo aí no meio, vamos falar sobre somente o plano. O meu plano eu tenho na Koodo, que eu fiz desde que eu cheguei e até hoje eu continuo com ela. Nunca tive problema e gosto bastante. Como eu peguei um celular novo recentemente, esse não é o valor que eu pago agora, mas antes de
eu pegar o celular novo, eu pagava somente o plano e aí ele custava 54 já com as taxas por mês. Incluía 6 gigas de internet e ligação ilimitada para todo o Canadá e mensagem também ilimitada. É um plano muito bom e eu gosto bastante, mas na Koodo tem planos a partir de $15. Claro, é o básico do básico, né? Mas aí tem várias opções para todos os bolsos. Sobre o Wi-Fi, aqui na nossa casa, a gente tinha o plano antes com uma empresa que chamava Altima, mas o nosso plano não era tão bom, então ele era, eu acho que eram 30 megas e custava $63 já com taxas. Quando eu digo já com taxa, é porque todos os valores aqui a gente sempre vai ver o valor do que é lá no anúncio, só que a gente vai ter que adicionar depois, aqui no Quebec seriam 15% em cima desse valor. Então esse é um dado importante aí pra gente estar sempre pensando, né, no que a gente vai pagar também e colocar na lista de vocês. E aí, como eu tava falando, o plano não era mil maravilhas, a internet costumava cair, era sempre um problema, tinha que ficar ligando pra eles, até que apareceu a Bell, que é a outra companhia que a gente tem atualmente, e ofereceu pra gente, na época tava com uma promoção muito massa, uma internet de 1 GB por 76, eu acho, já com taxa. Então, poxa, bem melhor, né? A gente resolveu trocar e a gente tá gostando muito também, é esse o valor que a gente paga por mês. E óbvio, essa questão de Wi-Fi, né, de internet em casa, vai depender do pra que você usa a internet em casa. Se você é uma pessoa que tá trabalhando o dia todo fora, se você é uma pessoa que, por exemplo, gosta de ver filme, sabe, gosta de ver essas coisas, aí vai depender do quanto que você usa, se é só pra celular, né, rede social. E aí vocês avaliam, né, os planos de acordo com a necessidade que vocês têm. Bom, essa parte aqui agora, eu acho que deve ser a que mais interessa, assim, vocês, que é sobre a questão de aluguéis. Já fiz um outro vídeo também dando dicas sobre como alugar seu apartamento, né, estando ainda no Brasil, do que você vai precisar saber, do que é importante perguntar, então já deixo aqui o card também para caso vocês tenham interesse em ver. Sobre os preços de aluguel, vai variar, né, como vocês já devem saber, da localização que está esse apartamento. E também, claro, o quão novo, moderno ele é. Se você vai procurar um apartamento perto do metrô, se você vai procurar um apartamento, na verdade, principalmente apartamento no downtown, né, que é o centro da cidade, aí o preço vai subir, vai ser bem diferente. E você morar mais afastado do centro aqui, na ilha de Montreal, pelo menos, não quer dizer que você vai morar no fim do mundo, porque o transporte público aqui em Montreal é muito bom, funciona muito bem. Aqui, se você for procurar um apartamento, vamos falar sobre um apartamento 3,5. O que é o apartamento 3,5? É o apartamento que tem um quarto. Aqui no Quebec a gente fala assim, apartamento 3,5, apartamento 4,5, apartamento 5,5. 3,5 é um quarto, 4,5 são 2 quartos, 5,5 são 2 quartos. Então essas nomenclaturas aí vocês já vão se acostumando se vocês vão se mudar para o Quebec. Mas vamos falar sobre o apartamento 3,5, que seria o apartamento de um quarto. Se você for procurar um apartamento no centro ou no downtown, um apartamento 3,5 moderno, aliás, nem precisa ser tão moderno assim no centro, viu? Mas vai estar custando aí pelo menos uns $1.200, pelo menos. Um apartamento no centro com um quarto, não necessariamente vai ser um apartamento moderno. Se for um apartamento moderno, aí já vai para 1.700, 1.800, mas se você se afastar mais um pouquinho, né, se você for morar assim, sei lá, uns 10 minutos do centro de metrô, né, você vai encontrar apartamentos 3,5 por $800, 850. Não vão ser apartamentos modernos, tá? Não são apartamentos modernos. Se você for alugar um quarto, né, dentro de uma casa, eu tava fazendo uma pesquisa ali, até encontrei apartamento por $500, mas vamos colocar aí que se você vai alugar só o quarto, você vai encontrar por $600, uma média. Quando eu cheguei, né, eu vim sozinha e o primeiro lugar que eu morei era uma casa também, mas eu alugava o quarto e eu dividia com 2 canadenses, o apartamento eram 3 quartos, né, que eram 5,5, e aí cada uma tinha seu quarto e eu dividia o apartamento com elas. Então eu pagava no meu quarto, eram $430. E já era com tudo dentro desse preço, tá? Eletricidade, Wi-Fi, tudo. Mas isso foi em 2017, né? Hoje em dia você vai encontrar por pelo menos $500. Mas vamos colocar uma média de 600, o quarto. E aí é interessante você saber o quê? Se esse apartamento, se ele vai ter, por exemplo, geladeira, fogão, normalmente sim. Só que eu sei que tem apartamentos que não, mas muitos têm geladeira e fogão, pelo menos, já vem dentro do apartamento. Mas às vezes acontece o quê? Que o apartamento ele não vem com máquina de lavar roupa e nem máquina de secar roupa.
E aí, o que acontece nesse caso? Muitos desses apartamentos, o próprio prédio, né, o próprio edifício, eles têm a sala de lavanderia comum para todo mundo usar. E aí, nesse caso, normalmente, né, para você lavar a sua roupa aí, cada lavagem vai ser R$2,50. Essa é uma média, mas normalmente são esses os preços que eu vejo aqui. R$2,50 para você lavar e R$2,25 para você secar. Isso da sala de lavanderia, né, seria normalmente com edifícios mais antigos, né, que funcionam dessa forma. Os mais modernos já vêm com o próprio espaço para você colocar dentro de casa sua máquina de lavar e sua máquina de secar. Muitos apartamentos também vêm com a eletricidade incluída aí nesse valor. Por exemplo, antes no apartamento que eu morava, esse não, mas antes eu morava num apartamento que era 3,5, um quarto, e ele tinha a eletricidade dentro do valor que eu pagava Era $800, se eu não me engano. E eu morei nele em 2018 e 2019. Mas quando isso não acontece, quando não tá incluído aí no valor, a eletricidade é importante você dar uma pesquisada aí no quanto os antigos inquilinos pagavam na eletricidade, porque às vezes é muito caro, um absurdo. Por exemplo, na casa que o Eduardo morava antes, ele pagava, era um edifício bem antigo, um apartamento antigo, ele pagava a cada 2 meses uns $400, ou seja, $200 por mês. Isso é um absurdo, é muito caro, não é normal. Aqui no nosso apartamento, a gente se inscreveu, né, na Hidroquebec para pagar um valor fixo todo mês. A gente paga aqui 68 por mês. E a gente não economiza, tá? Com aquecedor, com ar-condicionado no verão o dia todo ligado. Tipo, a gente realmente não economiza. Você pode, né, escolher fazer assim, pagar uma taxa fixa por mês, mas você também pode pagar de acordo com o que você usa no mês. E aí, dessa forma como a gente paga a mensalidade fixa, vamos dizer que na revisão anual que eles fazem, a gente usou muito mais do que o que a gente propôs, né? Do que a gente ia usar. E aí eles vão dizer, ó, vamos fazer um reajuste e a partir de agora vocês vão pagar tanto, entendeu? Mas também você tem a opção de escolher pagar o tanto que você usa. Mas muita gente prefere assim também, sabe? Porque aqui no nosso caso também acaba que compensa, né? No verão a gente usa muito ar-condicionado, mas como o nosso apartamento ele é de esquina, ele acaba batendo muito sol. E aí, no inverno, a gente não usa tanto aquecedor assim, sabe? Então, acaba que compensa e aí a gente achou melhor fazer assim, pagando igual todo mês mesmo. Eu tenho amigos que pagam, por exemplo, 30 por mês, sabe? Porque eles são mais assim, regradinhos com essa coisa de ficar controlando o aquecedor, controlando o ar-condicionado, o uso do ar-condicionado e tal. Eles acabam pagando menos. Mas a gente não é assim, não é o nosso caso. Então, vamos colocar aí, talvez, uma média de $50 por mês de eletricidade. E, claro, né, quando você chegar, você vai precisar comprar móveis para sua casa, enfim, decorar sua casa se você quiser, porque muitos não vêm, tá, com as coisas, com sofá, né, com cama. Vai ser difícil encontrar, viu, apartamento assim já prontinho para você, com tudo para você morar. Só que isso aí é muito também relativo, né? Vai depender do que é prioridade para você no começo, né? Como recém-chegado, um sofá, uma cama. Então tem aí um site que eu vou estar deixando o link na descrição também, que é o site do IKEA, que ele vende móveis e eletrodomésticos também bons e com preços muito acessíveis, principalmente esse tipo de coisa. Gaveteiro, cama, sofá, mesa, até também acessórios de cozinha, como talheres, pratos, toalha para banho, tapete, enfim, é uma loja gigante aqui. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada nos preços do IKEA, para vocês terem uma noção do que vocês vão estar comprando aí nesse primeiro momento. Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês aí com o planejamento, com o Plano Canadá de vocês. Me diz aqui nos comentários quais as sugestões de assuntos que vocês querem que eu traga aí para os próximos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até o final e até o próximo vídeo.